e vamos para o estudo de hoje. O estudo de hoje é esse aí, ó, revelação sobre a Bíblia. Vejam, queridos, a Bíblia ela é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tá? A palavra Bíblia ela vem do grego biblios, e a palavra Bíblia significa biblioteca. Quando você tem uma Bíblia aqui, com 66 livros, você tem o que na mão? Uma biblioteca. Tá? Essa é a ideia da Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, cerca de 1.600 anos. Ela começou a ser escrita ali, em torno de 1.400, ela tem entre 1.500 e 1.600 anos. Tá? Começou a ser escrita ali entre 1400 a.C. e concluiu no ano 100 depois de Cristo. Então, em torno de 1.500 anos a Bíblia levou para ser escrita. Tá? Esses autores viveram em épocas diferentes e ainda assim você não encontra discrepância na Bíblia, você não encontra discordância, você vê um complemento, sabe, um tema complementando o outro, um tema complementando o outro. Sempre atualizada, né? E por que isso, gente? Eu gosto de dizer o seguinte, que a Bíblia ela tem 40 escritores, mas o autor da Bíblia é um, que é Deus, é o Espírito Santo, tá? Você, quando ouve histórias da Bíblia, assim, de testemunhos de pessoas que começaram a ler a Bíblia, você chega à conclusão de que milhões de pessoas em todo o mundo, diariamente, têm a vida transformada pelo estudo da Bíblia. O Espírito Santo usa as páginas da Bíblia para transformar vidas. A gente vê no nosso mundo hoje o pessoal valorizando muito os livros de autoajuda, né? Eu gosto de dizer que a Bíblia é o livro de ajuda do alto. Você, ali lendo a Bíblia, você vai receber a ajuda do alto. São muitos os benefícios que nós colhemos ao estudar a palavra de Deus. E como a palavra de Deus é tão importante, hoje nós vamos estudar sobre esse assunto. Tá? Primeira coisa, como Jesus considerava a Bíblia? Eu acho que a pergunta, quem sabe, mais importante. Jesus é nosso exemplo em tudo, não é verdade? Como ele considerava a Bíblia é importante para nós, certo? Como ele considerava a Bíblia? João 17, versículo 17. O texto está na tela aqui, você pode acompanhar. Se você quiser abrir sua Bíblia também para acompanhar, fique à vontade, tá? O texto está aí na tela. Como Jesus considerava a Bíblia? E diz ali, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós vivemos num mundo em que o povo fala que a verdade é relativa. O povo fala que a sua verdade não é a minha verdade. O povo fala assim, ó, eu respeito a sua verdade, você respeita a minha, e nada é verdade para o povo. Mas, no cunho espiritual, a palavra de Deus, Jesus diz, a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada é a verdade, é a fonte da verdade. Se você quer descobrir a verdade, sabe, não essa verdade relativa, mas a verdade verdadeira, sendo até redundante, é a palavra de Deus. Você vai encontrar a verdade que Deus revelou para você e para mim ali, tá? Então, Jesus considerava a Bíblia a verdade. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Atos 8, 26 a 31 tem uma história interessante. Olha a perguntinha. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? E Atos 8, 26 a 31 diz assim, ó. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aqui nós temos algumas coisas interessantes nesse texto, viu, irmãos? Tá? Vamos para o texto ali propriamente dito. Esse eunuco estava lendo a Bíblia. Mas ele estava entendendo a Bíblia? Não. E veja que Filipe faz a pergunta, está entendendo aí a leitura? Ele, não. E olha o que ele reconhece. Como vou entender se ninguém me explicar?
e ele chama Filipe. Filipe explica ali as escrituras para o eunuco, e o eunuco ele crê. E mais à frente a Bíblia diz que eles encontram um lugar com muita água, e o eunuco fala, olha, eu creio, o que me impede de ser batizado? E eles descem ali naquela água, e Filipe batiza o eunuco. Então, percebam, gente, muitas pessoas em nossos dias hoje estão dessa maneira, lendo a Bíblia sem entender nada. E do que elas precisam? De alguém para explicar a Bíblia. Eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu, depois de me tornar adventista aos 17 anos de idade, já devo estar lendo a Bíblia aí pela 22ª vez. Se eu não estou errado nas contas, mas mais de 20, que passou de 20 já passou, né? Mas antes de me tornar adventista com 17 anos de idade, eu também pegava a Bíblia para ler. E de verdade, irmãos, eu pegava para ler a Bíblia e não entendia nada. E eu tinha vontade de entender a Bíblia, mas não entendia. Eu não sei quantos já passaram por esse processo. Muitos já devem ter passado por esse processo. Quase todo mundo passou por isso, né? E eu me lembro que com 17 anos de idade, quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu comecei a receber estudo bíblico, parece, irmãos, que sai uma venda dos nossos olhos, não é verdade? Parece que caem escamas nos nossos olhos. E você fala, puxa vida, eu nunca ia entender isso. E você começa a compreender. Irmãos, se nós pararmos para lembrar da nossa vida quando nós não compreendíamos a Bíblia, e hoje nós compreendemos, nós não ficaríamos sossegados em nosso canto. Nós iríamos mais atrás das pessoas, porque elas estão querendo entender a Bíblia. E assim como alguém foi usado por Deus para você entender a Bíblia, você tem que ser usado por Deus para a pessoa entender a Bíblia também. Quantas são as pessoas no nosso círculo de amizade que elas querem entender a Bíblia, mas não tem quem explique para ela. Se a Amanda me permite contar um testemunho, Amanda, até marquei com a Amanda para o dia 27, né? Nós vamos dar estudo bíblico para a família da Amanda toda. Acabou de sair do estudo. Olha só, a Amanda, tímida na dela ali, orando a Deus, pedindo para alguém ir dar estudo bíblico para a família dela. Só que a Amanda, nessas orações, sentiu que Deus falou assim, por que não dá você mesmo o estudo? Eu orei a Deus para que ele colocasse pessoas, ou eu mesma, também falei, ou mesmo. Para ela dar estudo. E ela pegou e falou, bom, senhor, já que o senhor está tocando no meu coração para eu dar estudo, eu vou dar estudo bíblico. Começou a dar estudo bíblico para a família. Ela a família dela toda estudando a Bíblia com ela, irmãos. Todo domingo, 3:30 da tarde, está a família toda reunida estudando a palavra de Deus. A gente fica encantado de tal modo que você não quer parar. Eu, pelo menos, foi assim comigo. Depois que eu terminar com a minha família, eu vou pedir a Deus que coloque mais alguém. Amém. Eu vou continuar, mas não sozinho, que eu E, ainda faço eu e Deus, mas eu quero uma dupla, né? O próximo vai ser com uma com a dupla. E assim, é tão gostoso ouvir o testemunho da Amanda, porque, gente, a família, 3:30 da tarde, o pessoal quer assistir filme, quer ver jogo de futebol, mas não, estão ali, 3:30 da tarde. Se você parar para olhar, gente, no nosso mundo, 3:30 da tarde, 4 horas da tarde, é um horário bem ingrato, não é verdade? Homem quer assistir futebol, a mulher quer fazer alguma outra coisa, mas não, estão ali, ó, já virou um pequeno grupo na casa dela, uma classe bíblica, estudando a palavra de Deus, e todo mundo. Meu sobrinho Gabriel leu, perguntou da volta de Jesus hoje para mim. Então, todos estão participando, até as crianças. Amém. E o que eu quero dizer isso aqui, irmãos? No momento em que a Amanda se colocou à disposição, Deus começou a usar ela. E não vai parar, né, Amanda? A gente tem aqui o Sérgio dá trocentos estudos por semana. Está dando quanto estudo atualmente, Sérgio? 4 online. Para famílias, né? Aí são quantos? 23 pessoas, né? E o Sérgio é interessante, ele teve. Uhum. Mas se ele sair, Deus coloca outro lá para você estudar a Bíblia, né, o Sérgio? Vamos para a igreja, né? Mas, gente, eu usei o exemplo da Amanda e do Sérgio. A Amanda começou agora a dar estudo. O Sérgio já dá estudo há muitos anos, né? Então, Deus usa o inexperiente e o experiente. Deus usa os disponíveis. E por que eu estou colocando essa história aqui? Sério mesmo, gente. O anjo que chamou Filipe, ele tinha capacidade para dar o estudo bíblico? Ensinar ali o eunuco? Ele tinha disponibilidade para ensinar o eunuco?
E por que o anjo foi chamar Felipe? Porque Deus conta com seres humanos. Pecador levando o pecador ao Salvador. Coisa maravilhosa, né? Pecador levando pecadores ao Salvador, né? Permite-me contar um testemunho de 15 segundos. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu não tive privilégio de alguém na minha casa. Eu orava muito e Deus me disse, isso é o que falta na minha igreja. Por isso que eu, assim, visto a camisa desse evangelho. E eu dei estudo, eu recebi estudo do Henrique Berg na segunda, na terça eu pregava dentro de uma igreja, Assembleia de Deus. Uhum. E o que acontece? Eles achavam que era pastor. Eu dava o estudo, não sabia nada do que eu estava falando. Eu reproduzia só. E 7 pessoas foram batizadas. Amém. Primeiro do que eu, inclusive. Amém. Olha, o que o seu Sérgio, assim, eu também não pude receber estudo bíblico, irmãos. Eu recebi um estudo lá na igreja, geralzão, e estudava sozinho em casa, igual a gente está fazendo aqui. E com o que eu recebia, eu comecei a estudar a Bíblia com um amigo meu. E resultado, nós nos batizamos juntos, né? No caso do Sérgio, 7 batizaram antes dele até, né? Pastor Davi falou, agora eu vou abrir um parque infantil. Foi aí. Falei, pastor, mas agora estou estudando com mais 15. Uhum. Aí eu levei o pastor Davi na casa das pessoas e 7 foram batizados junto comigo, meus amigos. E o que acontece? Eu falei, eu vou abrir o parque infantil lá, porque lá ele se empolgou, viu que... Amém. Mas veja, gente, eu estou colocando esse ponto aqui para que entender que todos que se colocarem à disposição de Deus, Deus tem pessoas querendo aprender. Quantas pessoas estão orando aqui no bairro querendo aprender da Bíblia? Só que Deus precisa saber também, Deus quer, Deus sabe, todos que estão ali orando, pedindo para estudar a Bíblia. Agora Deus ele está procurando na igreja os disponíveis para ir ensinar a Bíblia para eles. Pastor, mas como é que vai haver esse encontro? O anjo não fez Filipe encontrar com o eunuco, irmãos? Os anjos de Deus farão você e eu nos encontrarmos com as pessoas que querem estudar a palavra de Deus. Esses encontros acontecem assim, você fala, uau, foi coincidência. Não foi coincidência, sabe o que foi? Providência, tá? Aí alguns falam, pastor, mas o meu conhecimento da Bíblia é tão pequeno, né? Guarde o que eu vou falar, irmãos. Esse conhecimento que você fala que é pequeno da Bíblia é uma joia preciosa para aqueles que não conhecem nada. Mesmo esse pequeno conhecimento que você tem, para as pessoas que não conhecem nada, é uma joia preciosa. E qual é a situação de muitos aí hoje em dia? Igual ao de eunuco. Eles estão lendo, mas não estão entendendo e precisam de alguém para ensinar. Qual é a... Quem está sedento por Deus e por Jesus, eu percebi isso na minha família. Não eram pessoas longe. Minha família estava sedenta de alguém que levasse Jesus para eles. Amém. Minha mãe, ela guarda ansiosamente, isso que ela trabalha muito. Ela falou, ela guarda ansiosamente esses momentos. Amém. Quem disse que santo casa não faz milagre, né? Mas veja só, gente. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28, versículo 10. Ali diz, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quando você vai estudar a palavra de Deus, irmãos, veja só, a Bíblia diz, coisas espirituais se compara com coisas espirituais. Eu não vou ter que pegar a Bíblia e ler e querer interpretar a Bíblia com o jornal de hoje. Interpretar com revista de hoje. Não, a Bíblia é a intérprete da própria Bíblia. Tá? Como que eu vou ler a Bíblia? Uma dica para ler a Bíblia que está ali, ó, um pouco aqui, um pouco ali, do mesmo assunto. Hoje nós estamos estudando sobre Bíblia. Semana que vem vamos estudar sobre origem do mal. Então, a gente vai ali, ó, uma das maneiras de estudar a Bíblia é você pegar tópicos da Bíblia e ver o que a Bíblia fala daquele assunto. Tá? Outra coisa, quando você vai ler a Bíblia, você fala, eu vou ler a Bíblia toda de um ano. Beleza, você pode ler a Bíblia toda num ano. Né? Mas não leia a Bíblia com pressa, não leia a Bíblia correndo. A Bíblia não é um livro para você ler como o outro, que você abre no ônibus e sai lendo. A Bíblia você faz uma oração, pede para que o mesmo Espírito Santo que inspirou os que escreveram a Bíblia possa iluminar o seu pensamento, te dar sabedoria, e leia a Bíblia com calma, com tranquilidade, tá? Sem pressa. Eu digo até o seguinte, não é importante ler a Bíblia toda em um ano. O importante é o ano todo ler a Bíblia. Tem pessoas que falam assim, eu vou ler a Bíblia inteira em um ano. Aí fica 7 dias sem ler a Bíblia. Quando a pessoa chega ali, no sábado, por exemplo, olha assim e fala, puxa, 7 vezes 3, 21. Perdi 21 capítulos essa semana. Aí lê 21 capítulos numa sentada só.
Termina de ler 21 capítulos, a pessoa lembra de quê, irmãos? Não, não lembra de nada. Então, pensa só comigo, não é importante ler a Bíblia toda em um ano. O importante é o ano todo ler a Bíblia. Se você está lendo 3 capítulos por dia, e você tem um dia que está muito mais corrido, você não pode ler 3, lê 1. O importante é você guardar a palavra no coração, ler sem pressa, ler com calma. O Espírito Santo sempre vai colocar coisa no seu coração quando você abrir a palavra. Pastor, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Uma dica, comece pelos evangelhos. Qual dos evangelhos, pastor? Marcos. É o evangelho mais tranquilinho de ler, Marcos. Depois vai para Mateus, vai para João, vai para Lucas. Lê os evangelhos, vai lá em Salmos, vai em Provérbios. Ah, pastor, eu posso ler a Bíblia assim, saltitado? Pode. Quem diz que você tem que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Uma hora você criou gosto pela palavra de Deus, e fala, agora eu vou de Gênesis e Apocalipse. Né? E você pega e vai de Gênesis e Apocalipse. Mas se você ainda não está íntimo com a palavra de Deus, ao invés de você, querer começar a ler de uma vez só e desanimar, vai naqueles livros que você gosta. Depois, pega e vai, de Gênesis e Apocalipse. E aí você vai perceber que você vai se tornar íntimo da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai se renovar todo dia na sua vida, amém? Avançando aqui, que benefício recebemos ao estudar as Escrituras? João 5,39. Aqui diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus aqui, ele está tendo um embate com os fariseus, e Jesus aqui está dizendo para os fariseus, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Né? Jesus não está contrariando os fariseus, só está dizendo o seguinte, as Escrituras, elas apresentam a vida eterna, e elas testificam de mim, e vocês que estão buscando a vida eterna estão me rejeitando, é o que Jesus está falando, né? Mas o maior benefício de estudar as Escrituras é que elas testificam da vida eterna, elas testificam de Jesus. E nós encontramos na Bíblia a vida eterna. Eu gosto de dizer que a Bíblia é como se fosse o Waze. O Waze, você coloca o endereço ali e você vai chegar naquele endereço, não vai? Eu digo que a Bíblia é o Waze de Deus e ela está endereçada para a eternidade. Uma coisa interessante do Waze é que se você sair do caminho, ele faz o quê? Recalcula a rota. Mas sempre levando você para onde? Para o seu destino final. Assim também a Bíblia, quando nós damos aquela pisada fora da faixa, quando nós saímos do caminho, nos desencaminhamos, a Bíblia ela sempre recalcula a nossa rota, ela sempre nos corrige, mas sempre colocando nos caminhos da onde? Da eternidade, no caminho do céu. Amém? Então, o benefício maior de estudar a palavra de Deus é encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Quem nos guia à verdade? Que benefício ganhamos? João 16, 13 e 8, 32. Ali diz assim, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Veja uma coisa, irmãos. O Espírito Santo tem compromisso com a verdade. Se você vai num lugar que ensina algo que é contrário à Bíblia, não é o Espírito Santo que está guiando aquilo ali. Porque se o Espírito Santo está ensinando, ele vai ensinar toda a verdade de acordo com a Bíblia. Tá? Porque o Espírito Santo tem compromisso com a verdade. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o que mesmo? A palavra de Deus. Quando você conhece a verdade da palavra de Deus, isso te liberta. Irmãos, a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, tem o poder de libertar de medos, tem o poder de libertar de sentimentos ruins, tem o poder de libertar de tudo, de vícios, da sua vida passada, de tudo. Tá? Eu, por exemplo, eu gosto de contar meu testemunho. Eu era uma pessoa que tinha medo de Deus. Até meus 17 anos de idade, eu tinha pavor de Deus. A visão que eu tinha de Deus era a pior possível. Se falavam para mim que Jesus estava voltando, eu não dormia à noite.
E olha, irmãos, que eu nasci num berço cristão, e eu não fazia nada de errado. Nunca fumei, nunca bebi, nunca fui para balada. Para honra e glória de Deus, me casei virgem, sabe? Não fazia nada de errado, mas eu me sentia perdido de tudo. Porque a visão que havia me passado de Deus era de um Deus iracundo, de um Deus bravo, de um Deus nervoso, de um Deus castigador, de um Deus que tinha prazer em castigar. Eu tinha a visão assim de Deus. Essa era a visão mesmo que eu tinha de Deus, irmãos. Que era um ser sentado num trono esperando que eu errasse para que ele me chicoteasse. E se eu escapasse do chicote, ele lançava uma flecha. E se eu escapasse da flecha, ele vinha com lança-chama e não tinha como escapar. Era a visão que eu tinha de Deus, eu tinha pavor de Deus. E quando, com 17 anos de idade, me foi apresentada a mensagem bíblica, esse Deus da Bíblia, esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso, quando eu fui vendo, falei, gente, mas esse Deus que eu estou conhecendo através da Bíblia não tem nada a ver com o Deus que eu fui ouvindo dentro de casa. Esse Deus não é para ter medo, esse Deus é para amar, esse Deus é para ser agradecido pelo que Ele fez na cruz. E eu digo para vocês, irmãos, que é como se tivesse tirado um véu da minha frente, eu pude ver o rosto do Deus misericordioso. E de lá para cá eu aprendi a amar tanto esse Deus, que eu falei, quero dedicar minha vida a esse Deus. Hoje, o que eu mais desejo é a volta de Jesus. Veja só, eu tinha medo da volta de Jesus, eu tinha medo de Deus. Outra coisa que eu tinha muito medo antes de estudar a palavra de Deus era de cemitério. Eu não passo nem perto do cemitério. Quando o ônibus que a gente pegava, assim, passava do lado do cemitério, assim, eu passava até olhando para o outro lado, morrendo de medo. Quando estudou a palavra de Deus, e a gente sabe que os mortos estão dormindo no pó da terra, ali, os mortos não sabem coisa nenhuma, foi-se embora o medo de cemitério. Eu me lembro que uma vez eu trabalhei numa cidade comportando com a venda de livros, e o hotel que a gente ficou era em frente ao cemitério. Para que chegasse do outro lado para pegar o ônibus, tinha que dar a volta no cemitério. Eu não tinha mais medo de cemitério, eu fazia o quê, irmãos? Ia por dentro do cemitério. Até de noite mesmo, ia por dentro do cemitério. Às vezes, meu amigo e eu pegávamos o último ônibus para chegar lá, vinha de Novo Hamburgo até Dois Irmãos, chegava no último ônibus, já quase 11 horas da noite. Por onde que vamos? Por dentro do cemitério. Não tem mais medo nenhum. Sabe? Hoje o perigo não são os mortos, são os vivos que estão lá saltando dentro do cemitério, né? Mas veja, gente, eu estou citando alguns exemplos aqui, mas a palavra de Deus, olha o que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheço ex-traficante que está na igreja hoje, eu conheço ex-prostituta que está na igreja hoje, eu conheço, pessoas que tinham uma vida bem devassa e estão na igreja hoje libertas. Deus libertou do pecado, Deus libertou dos medos, Deus libertou dos vícios, vício das drogas, vício da bebida, vício do cigarro, Deus libertou por completo. Por quê? Conhecer o poder da palavra de Deus através do Espírito Santo, tá bem? Quem escreveu a Bíblia? 2 Pedro 1:21. Lá diz, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja, irmãos, nada do que está na Bíblia é coisa de homem. O primeiro a escrever a Bíblia foi Moisés. Aí eu vou fazer uma perguntinha aqui. Qual vocês acham que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Jó. Vocês estão bem, hein? Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Depois veio Gênesis e o Pentateuco, tá? Então, assim, o primeiro a escrever a Bíblia foi Moisés. Mas não foi assim, irmãos. Moisés um dia lá acordou e falou, uau, tive uma ideia fantástica aqui. Vou começar a escrever um livro aí que vai durar por muito tempo. Não. Deus disse, Moisés, escreve um livro. E depois Deus foi mandando, o Espírito Santo foi pedindo, falando, ordenando para cada profeta escrever um livro, tá? Então, não é a profecia, a Bíblia não é dada por vontade humana, é por vontade divina. Agora, olha o que diz ali, ó, homens santos. Não foi qualquer homem. Homens santos. Só precisa entender uma coisa, viu, irmão? Santo não quer dizer impecável. Santo aqui eram homens pecadores como você e eu. Só que santo aqui é o seguinte, quando fala homens santos, santo significa separado para uso exclusivo, tá? Então, eram homens pecadores como você e eu, mas estavam assim, ó, disponíveis para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode separá-los dos demais
para um uso exclusivo, para uma finalidade. No caso, escrever a palavra de Deus. Então, homens santos são homens escolhidos por Deus. E diz, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tá? Então, a Bíblia ela foi escrita por homens, mas, como eu disse, o autor dela de verdade é o Espírito Santo. É por isso que você não encontra contradição na Bíblia. Você não encontra discrepância. Uma doutrina que você vê ela aparecer em Gênesis, ela vai inteira até Apocalipse. Você vê outro ensinamento em Gênesis, você vai com ele inteiro até Apocalipse, ele não se contradiz. Por quê? O Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Irmãos, a chance de um livro escrito num período de 1500 anos por 40 autores diferentes, de níveis intelectuais diferentes, não se contradizer e se complementar, a chance disso acontecer é o quê? Humanamente falando, é quase zero. Praticamente zero. Só aconteceu isso por quê? Porque foi Deus dirigindo. Ainda tem outros estudos da Bíblia que, se você colocar no Google lá, quiasmos bíblicos. Quiasmo, irmãos, não tem como a mente humana fazer quiasmo. O que é quiasmo, pastor? A primeira parte combina com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e assim vai. E forma um quiasmo, que é a forma de um X, né? Só a mente divina para colocar. Você colocar no Google lá, quiasmo bíblico. Só a mente divina para colocar aquilo ali, irmãos. E você vê assim, ó, falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Tá? Só um detalhe aqui, viu, irmãos? Alguns perguntam, pastor, como é que a Bíblia foi inspirada? Como é que o profeta foi inspirado, né? Aqui eu preciso explicar isso para vocês. A inspiração não alguns pensam que a Bíblia foi assim, ó. Deus falou para Moisés, escreve aí, Moisés. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Moisés foi lá e escreveu. A terra era sem forma vazia, Moisés escreveu. Alguns pensam que é assim. Gente, não foi assim que a Bíblia foi escrita. O Espírito Santo, ele inspirou a mente do profeta, e o profeta registrou com as suas palavras aquilo que o Espírito Santo inspirava a mente, né? E claro que o Espírito Santo acompanhava para que o profeta não escrevesse errado. Se escrevesse errado, tinha que corrigir. Mas a inspiração era da mente e o profeta colocava em suas palavras, tá bom? Então, não era, a gente fala assim, não era assim a teologia do ditado. Deus ditou e ele escreveu. Não. Deus, o Espírito Santo iluminou, inspirou a mente, tá? E aqui um detalhe, viu, irmãos? Os profetas receberam inspiração de Deus. Deus inspirou a mente e eles escreveram. Algumas pessoas, quando o pregador sobe para fazer o sermão, algumas pessoas oram e falam, Senhor, inspira o pregador hoje. Já viu oração assim? Essa oração teologicamente não está certa. Né? Eu não devo orar para que Deus inspire o pregador. Inspirado foram só os profetas. O que eu devo orar? Para que Deus ilumine o pregador. Ilumine a mente do pregador. Para que o pregador tenha sabedoria para falar a mensagem da Bíblia. Tá? Porque inspirado somente os profetas. Tá? Os 10 mandamentos, Deus escreveu com o próprio dedo dele. Você encontra Deus escrevendo... Podemos até dizer que Deus escreve 3 vezes. Deus escreve os 10 mandamentos, são eternos. Jesus escreve ali o pecado do povo na areia ali, quando eles estão querendo apedrejar a mulher adúltera, porque Deus escreve no chão, e ele escreve na areia porque o tempo apaga. E podemos dizer também que Deus escreve no seu e no meu coração, amém? Avançando aqui, ó, quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Oi. É que quando é o pregador, você ora para Deus iluminar ele, dar sabedoria para ele para falar as palavras de Deus, tá? É claro que ninguém vai ficar pegando no seu pé se você orar, Senhor, inspira o pregador de hoje. Ninguém vai ficar pegando no seu pé, né? O pregador tem que estar animado para pregar, né? Mas só que o correto teologicamente é ilumina o pregador de hoje. Então, se um dia você for chamado para orar aqui da frente e você deve orar pelo pregador, você diz, Senhor, ilumina o pregador de hoje. Quando você vai estudar a Bíblia, você percebeu o que eu falei na oração antes de estudar a Bíblia? A oração nossa não é, Senhor, me inspira para entender a Bíblia. Não, inspirado foi quem escreveu. Me ilumina, me dá sabedoria para entender a Escritura inspirada, a Bíblia. Tá? Quanto da Bíblia é inspirada por Deus? 2 Timóteo 3,16.
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Isso aqui é importante, irmãos. Nós vemos algumas igrejas aí que desprezam o Antigo Testamento. Mas quando Paulo escreveu aqui, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus, tinha Novo Testamento? Não tinha. O Novo Testamento estava começando a ser escrito, sabe? Quando ele fala toda a Escritura inspirada por Deus, ele está citando o Antigo Testamento. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Mas também ao Novo Testamento estava começando ali a sair do forno, tá? Quando Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim, tinha Novo Testamento? Não. Ao que ele estava se referindo? Ao Antigo Testamento, tá? Então, cuidado com religião que fala para você, que despreza o Antigo Testamento, fala para você, isso é coisa do Antigo Testamento. Irmãos, Jesus não desprezou o Antigo Testamento, os apóstolos não desprezaram, a igreja cristã, ao longo das eras, não desprezou o Antigo Testamento. Sempre a igreja entendeu que toda a Escritura é inspirada por Deus. Antigo e Novo Testamento, 100% dela é fruto da inspiração divina, tá bom? Alguém pode alterar a Bíblia? Malaquias 3:6 e Apocalipse 22:18 e 19. Olha o que diz lá. Malaquias 3:6 no finalzinho diz, no comecinho, porque eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, a palavra dele muda. Ele revelou a vontade dele todinha na Bíblia. Ele não muda, a vontade dele não muda, a palavra não muda, tá? Então, Deus não mudou a Bíblia, ele não muda a Bíblia, tá? E é triste porque a gente vê aí hoje religiosos falando que a Bíblia tem que ser reformulada, que a Bíblia tem que ser atualizada. Sabe por que eles falam que a Bíblia tem que ser reformulada e atualizada, irmãos? Porque a Bíblia, ela mexe no pecado do ser humano. E o ser humano não gosta que mexa onde dói. Aí eles vêm, ao invés de olhar para o pecado e tentar pedir para o Espírito Santo corrigir o pecado na vida deles, não, é mais fácil falar, vamos atualizar a Bíblia, vamos reformular a Bíblia, vamos tirar aquilo que mexe conosco. Mas pode alguém mexer na Bíblia, irmãos? Olha o que diz Apocalipse 22:18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Percebe, irmãos, que quando fala que se acrescenta flagelos, é perdição. Se fala que quem tira a parte da árvore da vida, é perdição. O que Deus está dizendo é o seguinte, se alguém adulterar a Bíblia, se alguém mudar a Bíblia, se alguém tirar ou colocar alguma coisa na Bíblia, essa pessoa se perderá. A palavra de Deus diz, não passará os céus e a terra, não cairá nenhum I, nenhum J da lei. Né? Então, não temos como ser humano autorização para mudar nada na palavra de Deus. Como são chamados que praticam os ensinos bíblicos? Vocês estão ligeiros aí, hein? João 13:17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Perceba, irmãos, que bem-aventurados são aqueles que praticam o que aprendem. Você pode ser só um mero ouvinte da palavra de Deus. Se a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro, que efeito que ela faz na sua vida? Nenhum. Você então tem que orar a Deus e falar, Senhor, me ajuda a compreender a palavra e colocá-la em prática na minha vida. Porque se você compreender a palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida, você vai ser um bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer plenamente feliz, sabe? Percebam, irmãos, que se você estudar a palavra de Deus, compreender e viver, a Bíblia ela tem conselhos para tudo na sua vida. A Bíblia vai ter conselho para você ter um casamento feliz? Vai. Vai ter um conselho para você educar os filhos? Vai ter conselho para você cuidar da sua saúde? Vai ter conselho para você cuidar das suas finanças? Vai ter conselho para você se relacionar melhor com os amigos? Vai ter conselho para você se relacionar melhor com o governo? Tem conselho para se relacionar
melhor ali com as suas finanças? Com o patrão? Sabe? Então, veja só, a Bíblia ela tem conselho para cada área da nossa vida. Em tudo que você pensar, você vai na Bíblia, você vai encontrar ali conselho. É claro, irmãos, que tem hora que você vai chegar na Bíblia e você vai ver coisa que você não vai gostar. Eu vou dizer para vocês, quando eu vim para a igreja adventista, estava admirado com tudo que estava aprendendo. De repente, olha, para guardar o sábado, acabou o seu futebolzinho de sábado. Para mim não foi fácil. Eu não queria parar meu futebolzinho de sábado. Mas por amor a Jesus eu deixei. Quando você vai estudar a palavra de Deus, vai ter hora que a palavra de Deus vai dizer para você assim, ó, você quer ter um casamento feliz? Vai ter que mudar isso. Vai ter que fazer aquilo. Você quer se dar melhor com os filhos? Vai ter que mudar isso. Vai ter que fazer aquilo. Quer ter uma saúde melhor? Vai ter que parar de comer isso. Vai ter que começar a comer isso. Vai ter que parar de beber isso. E vão ter regras, né? Então, veja, bem-aventurados são aqueles que praticam o ensino da palavra de Deus. Tá? E quando a pessoa pratica o ensino da palavra de Deus, irmãos, a vida da pessoa se transforma. Quem dá estudo bíblico percebe isso. Um dos privilégios de quem dá estudo bíblico, irmãos, é você, quando vai a primeira vez na casa da pessoa, você vê aquela pessoa carregada. Você vê aquela pessoa com um olhar, sabe, triste, sem esperança. E conforme você vai estudando a Bíblia com a pessoa, você vai vendo ao longo do estudo bíblico a pessoa mudando, a pessoa sendo transformada. Quando a pessoa chega ao batismo, gente, já realmente não é mais a mesma pessoa. Você tem a lembrança, alguns batismos, né, Sérgio? Seria bom a gente até assim, no primeiro estudo bíblico, deixa eu tirar uma foto sua aqui para fazer um antes e depois. Tirar uma foto aqui antes e depois. Rosa, a Rosa, eu tive o privilégio de batizá-la lá na Cachoeirinha, né? E fizemos um pequeno grupo lá na casa da Rosa. Lá. Já pensou, Rosa? Chegar ali e vão tirar foto, tirar foto depois. Muda muita coisa e muda para melhor. Tá? Deus tem grandes coisas para aqueles que estudam, compreendem e praticam ali o ensino da Bíblia. E qual é a maior bem-aventurança que Deus quer nos dar, irmãos? A vida eterna, a salvação. Tá? Pergunto aos irmãos, quantos de vocês creem que a palavra de Deus é a verdade? Amém? Quantos de vocês querem ter tempo diário para estudar a palavra de Deus? Não importa quanto tempo, mas todo dia estudar. E quantos de vocês querem, pelo poder do Espírito Santo, praticar o que vocês vão aprender da palavra de Deus até que Jesus volte para ser um bem-aventurado? Amém? Amém. Vou pedir para vocês colocar em pé. Quero fazer uma oração contigo. Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Pai, é o nosso guia até o céu. A Tua palavra também é um manual de vida para nós, para que possamos encontrar a felicidade, ó Pai, no casamento, encontrar a saúde plena, encontrar, ó Pai, aquela vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. E pedimos, ó Pai, que o Senhor, que nos deu a Tua palavra, dê ao nosso coração, ó Pai, desejo de estudar a Tua palavra. Ao estudarmos a Tua palavra, Pai, nos dê compreensão e nos dê, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, poder para vivermos o que vamos aprender. Algumas coisas, ó Pai, serão difíceis. Algumas coisas vai de encontro à nossa natureza. Algumas coisas, ó Pai, serão assim batalhas. Mas pedimos que o poder do Espírito Santo nos ajude a travarmos essas batalhas e vencermos com Jesus. Assim como a Tua palavra, Pai, já transformou e tem transformado a vida de milhões, pedimos que pelo Teu Santo Espírito a Tua palavra nos transforme a cada dia e nos ajude a sermos bem-aventurados em casa, no trabalho e por onde nós formos. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, abençoe as decisões aqui tomadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, pode se sentar, por favor? Domingo que vem, continuaremos nosso estudo. Já vamos começar a orar para quem nós vamos convidar, tá bom? Domingo que vem vamos continuar nosso estudo. E domingo que vem nós vamos falar sobre
a origem do mal, como que o mal surgiu, por que pessoas boas sofrem. A Bíblia vai nos responder isso aí no domingo que vem. Então, domingo que vem é aquele dia para a gente trazer os amigos aqui para estudarmos juntos esse assunto, tá bom? Que Deus abençoe, estarei à porta para cumprimentá-los.